O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Hoje, o Cidadão Quem tem o privilégio de receber um verdadeiro gênio musical. Não tem nem exagero no emprego desta palavra em relação ao nosso convidado, porque ele é reconhecido assim por onde passa e desde muito cedo. Armandinho. Oba! Que beleza, seja bem-vindo. Ó, Armando, antes da gente conversar, eu queria aproveitar a sua presença assim, armado, e pedir para começar com uma música, o que você quiser tocar. É mesmo? Eu já vinha tocando aqui, passando o som, que o Ernesto pediu aqui ainda agora. Esse é Armandinho. Você tem muitas lendas em torno de você, que já é uma lenda da música. E aí tem muita gente que fala assim, Armandinho estudou muito, passava o tempo todo com os instrumentos, com as partituras. Tem gente que fala, não, Armandinho não estudou nada, Armandinho já nasceu sabendo, Armandinho Eu queria que você esclarecesse isso. Você tem informação teórica, é tudo de ouvido, o que é verdade e o que não é? Estudei muito no banheiro, porque eu pegava o cavaquinho, entrava no banheiro em casa e não saía mais. Assim como meu pai, né? Nada de teoria musical, tudo de ouvido, tudo aprendendo. Meu pai mesmo aprendeu esse cavaquinho, que ele usava afinação de bandolim. Ele aprendeu a tocar isso com as minhas tias, minhas avós, desde menino, desde pequeno. Agora, aprendeu assim, de ouvido, né? Por intuição mesmo. O meu tio, mais velho do que ele, uns 5 anos, estudava violino, mas nunca foi músico, cara. Isso é que é interessante. O meu tio se formou em violinista e só tocava lendo a partitura. E ele ficava impressionado com meu pai com o cavaquinho, só escutando ele, ficava tocando as músicas e ele não entendia. Como é que você pode tocar? Eu tenho que ler aqui no papel e você... Aí meu pai, eu estou escutando, meu pai pequeno, né? Eu escuto a música e toco. E o meu tio não sabia fazer isso, cara, ele não entendia. Um dia ele parou de tocar, eu não sou músico, quem é músico é Osmar. E meu pai com esse cavaquinho, né? O cavaquinho que ele realmente desenvolveu. Filho de pernambucano, aprendeu a gostar muito do frevo pernambucano, de metais, enfim... Ele se desenvolveu realmente assim, intuitivamente, e assim ele me passou, né? Porque a minha mãe, quando eu era pequena, ela não queria que a gente tocasse, ela não queria que fosse músico, porque o desgosto dela era meu pai sair um fim de semana, porque meu pai, né, deixou a música, viu que não era uma profissão rentável, né, para sustentar a família, e foi na onda do pai dele, né, que era mecânico de motor, diesel e tal, e meu pai entrou pela parte mecânica e acabou montando metalúrgica, tomou curso no Senai, foi para São Paulo, passou meses em São Paulo, mas procurando músicos, né, e os artistas que ele gostava e ouvia na rádio, do que o curso que ele fazia no Senai, apesar de que ele tirou primeiro lugar nesse curso do Senai, e, fazendo peças como torneiro mecânico. Ele foi uma referência disso, né? Sei que a Odebrecht aqui não fazia uma obra sem Osmar. O Odebrecht, quem me diz isso são os próprios engenheiros que foram superintendentes da Odebrecht, né? Dr. Aleixo Belov trabalhou com meu pai e ele dizia, eu só estava lá para assinar. Osmar que era o homem, e não era formado em engenharia, não. Eu não sei nem se ele começou a cursar engenharia, mas ele foi logo trabalhar. Então, meu pai era o cara que o próprio Dr. Baiardi falou. Quando eles saíram da faculdade, o Norberto deu a ele uma ponte do funil. Aí o Baiardi, nossa, uma obra grande. Aí o Dr. Norberto falou, vou botar com você Osmar. Ele é um cara prático e ele vai lhe dar muito apoio. Pode entrar na obra firme com ele, que ele vai...
E resultado, foi meu pai que elaborou toda a forma de estruturar aquela ponte lá que liga a Ilha Itaparica a Nazaré das Farinhas, a ponte do funil. Foi no tempo que eu toquei na Grande Chance, cara. É isso, aí, só pra gente não perder o fio da meada. Sua mãe preferia que você seguisse o caminho da engenharia ou da tornearia mecânica do que o da música. Claro. E aí seu pai, de qualquer forma, te incentivava também pelo caminho Eu adorava da música. ouvir meu pai tocar, mas ela não queria. Vai tocar lá no fundo, não quero tocar nas frentes, porque ela sentia que eu era... Eu escutava meu pai tocando, eu saía pela casa, tinha uma metalúrgica enorme, meu pai estava lá no fundo tocando. E eu ia e chegava perto dele, e ele ficava, você tá ouvindo? Aí eu digo, tava ouvindo e tal. E ele sentia que eu decorava as músicas. Eu fico, toque essa, aí só sabia, não sabia nome. Aí sabia cantando. Ele, como é que você sabe? Músicas difíceis, né? E eu decorava. Eu sei, rapaz, que a minha mãe morreu, eu tinha 8 anos, cara. Ela não segurou a cabeça, né? Já com os 4 filhos... Né? André pequenininho, com 1 ano e meio. Aí pronto, perdi a minha mãe, foi para mim um vazio terrível. Mas aí eu começo a tocar, rapaz, foi a minha salvação de vida. Foi a música, porque aquela tristeza toda foi substituída, né, por esse cavaquinho do meu pai, né? E que ele já tinha o elétrico, já tinha feito o trio elétrico, né? Já tinha essa história, né, que eu era apaixonado por tudo isso. Eu sei que menos de 1 ano tocando o cavaquinho, ele fez um trio elétrico para mim, o trio mirim, porque ele já não fazia mais trio com Dodô, né? Os trios estavam crescendo e tal, e ele não era empresário de trio elétrico para buscar patrocínio para nada, ele e Dodô pararam. Dodô era eletrotécnico, consertava rádio, meu pai com os galpões dele de metalúrgica, né? Galpão em Campinas, galpão em Pirajá, galpão... Então ele teve uma forma de amparar a música, né, as coisas que ele fazia, tudo porque ele tinha esse suporte, né, financeiro, que ele, como ele dizia, foi o sustentáculo da família, né, que ele casou de novo, teve mais 3 filhos e 2 famílias e tal. E ele conseguiu manter isso e conseguiu todo dia estar comigo, dando umas aulinhas, mas aula assim, né, de vai, bota o dedo aqui, toca essa aqui e tal, e eu fui aprendendo rapidamente, aprendi aqueles frevinhos todo dele, e aí pronto, a minha paixão era tocar em trio, ele fez um trio mirim, só de menino tocando, e Dodô era quem montava, né, sempre Dodô era o expert da eletrônica, era quem fazia amplificadores, né, que... Então eles tinham essa parceria, né? Há quem fale, Dodô que inventou tudo, não, Osmar era que estava junto dele o tempo todo, vamos eletrificar, vamos botar, ia com Dodô para ver o violonista, né, de violão elétrico, para fazer toda a experiência, e Dodô um cara esperto, né, aprendeu a fazer logo a captação, e daí vem toda a coisa do elétrico que acabou gerando o trio elétrico, né? Meu pai tinha um carrinho, quando viu que Dodô ligava na bateria, ele disse, vamos ligar no carro. E tudo que meu pai queria, né, era ser artista, aí subiu naquela fobica, ele e Dodô, e sai tocando pela rua. O negócio fez um sucesso danado. No ano seguinte, meu pai pegou a caminhonete da metalúrgica, montou um trio maior, com a percussão já em cima. No 3º ano entra já para a Televita, ele monta um caminhão, e aí sai, né? E é engraçado porque o nome Trio Elétrico, o nome foi realmente o nome do conjunto. Um trio, né? Como tem dupla, Nunca se pensou, como tem quarteto. porque era o tempo de que estavam surgindo as coisas elétricas, né? Em casa era a torradeira elétrica, o ferro elétrico, a enceradeira elétrica e tal, e era tudo o elétrico, era o moderno. E como eles tocavam um instrumento elétrico, eles aí batizaram o nome, a dupla elétrica. Só que depois do 1º ano de Fobica, e eles, no conjunto que eles faziam nas festinhas de fim de semana, entrou um 3º, o Temístocles. Aí mudou o nome. Pô, agora são 3 elétricos, é um trio elétrico. Aí botaram o nome do conjunto. Só que o Temístocles, ele não saía no caminhão, né? Quando meu pai começou a fazer a caminhonete, o caminhão,
o som embolava, era um canal para entrar o cavaquinho e o violão, era um grave e um agudo, dava certo. Com o triolim embolava. Eu me lembro meu pai falando sobre isso até nas festinhas, né? Porque o Temino era um assíduo, a dupla mesmo constante era meu pai e Dodô. Então o Temino era aquele assíduo que ia para lá ensaiar e tal, aí embolava as coisas, né? Mas o nome pegou. Trio elétrico era tempo de trio nordestino, né? Trio iraquitã, trio, né? Como hoje que é dupla. Podia até dar certo a dupla, né? Dodô e Osmar, mas aí o nome trio elétrico pegou e eles escreviam o nome do conjunto na lateral, né? Da caminhonete, do caminhão. Tem fotos dessa, né? O trio elétrico. 5 anos depois, ou 6, começam a surgir os outros que procuravam Dodô para captação. Aí Dodô vendia o captador, eles botavam no violão, no cavaquinho e faziam aquele mesmo formato que eles faziam. Porque o cavaquinho nas cornetas é que foi um sucesso do som, porque o cavaquinho gritava. Substituiu metais, substituiu tudo. E todos imitavam o Dodô e Osmar e botavam o nome do conjunto lá, tem foto lá. Conjunto Atlas, Conjunto 5 Irmãos, eu já vi essas fotos, né, assim. Mas só que o povo estava acostumado a ver trio elétrico, aí lá vem outro trio elétrico, aí começou a chamar tudo de trio elétrico. E aí o veículo acabou sendo batizado como trio elétrico, como a gente conhece até hoje. O trio elétrico é o caminhão, é o nome do carro. Era o nome do conjunto, do grupo. Do conjunto. É uma história curiosa, interessante. Agora, você já antecipou um pouquinho, você com 15 anos participou desse reality, hoje seria um reality show, né? Não é? É um precursor desses programas que hoje tem aí fama, não sei o quê. Exato. De Flávio Cavalcante, exato. A Grande Chance. E chamou a atenção do Brasil inteiro. E eu imagino que aqui na cidade de Salvador, a comoção deve ter sido muito grande, porque hoje esses programas dividem a atenção com outros, com a internet, com outros estímulos, com outras possibilidades. Exato. Naquele tempo a televisão era, apesar de que nem todas as casas tinham o seu aparelho, mas elas todas estavam a reboque das que tinham. Só assistiam na janela, assistiam na praça. Como foi, nessa idade, você virou já um super ídolo? Interessante, né? Eu estudando, né? Estudante, aí tinha o meu primo que foi criado praticamente comigo, fez jardim de infância, fez colégio e tal. Ele adorava me ver tocando, é o Papal, Paulo Roberto Argolo Pinheiro. Então esse primo, cara, ele que me inscreveu, né? No programa, ele me pegou, digo, vou botar você, porque ele viu um camarada tocando cavaquinho. E todo mundo dava nota 8, 9, 10. E ele falava, porra, você toca muito melhor, vamos levar você lá e tal. E me inscreveu aqui na TV Itapuã. E aí, rapaz, eu nunca imaginei isso. Mas tinha o júri lá, o Ildásio Tavares, o pai, né? Era no júri, o mais inflamado do júri. Rapaz, fez um escarcéu, me deu 10. O maestro que acompanhava era o maestro Carlos Lacerda. Só andava todo de branco. Então eu comecei desde a primeira eliminatória, né, ganhar 10 de todo mundo, aí veio a segunda eliminatória, 10 de todo mundo. Comecei a ficar conhecido, né, o menino do bandolim. Eu sei que a final foi no Teatro Castro Alves, já com o júri do Flávio Cavalcante, o filho do Jacó do bandolim, aquele júri respeitadíssimo, né? E como você falou, cara, na época não tinha outra coisa para se fazer de noite a não ser assistir televisão. Só tinha um canal de televisão, todo mundo ligado na final da Grande Chance aqui em Salvador. Aí eu ganhei em primeiro lugar o teatro de pé, o Castro Alves aplaudindo e tal. Eu sei que eu saí dali no outro dia, vim para a escola, eu estudava aqui no Antônio Vieira, saía lá de Itapajipe todo dia, eu e o meu primo, o Papal, pro Antônio Vieira. As pessoas no carro, olha o menino do bandolim, olha todo mundo, rapaz. E eu ganhei aqui e me levaram para o Rio de Janeiro. Pois aconteceu no Rio de Janeiro,
pô, igual ou mais ainda, porque no Rio foi no Teatro Municipal, com Nelson Mota, Sargentelli, o filho do Jacó do Bandolim, aquela turma toda da Rede Tupi Televisão, ali na primeira fila, no jurado, o Teatro Municipal lotado numa final. Rapaz, aí foi brabo, porque quando eu vi a plateia levantar, que eu acabo, era uma agilidade, né? Que eu nem me arrisco hoje a fazer aquilo que eu fiz, cara, com o Dino no violão 7 cordas. Meu pai que me preparou, né? Meu pai, o grande mestre do instrumento, né? O cara que me deu essa música, botou na minha mão, me deu todo esse amparo, né? Para chegar no Teatro Municipal com 15 anos de idade e levantar a plateia e fazer o que eu fiz. E aí eu começo minha vida profissional, porque essa apresentação já foi gravada ao vivo, eu tenho ela, aliás, várias pessoas têm, né? E me mandam, tá na internet. A orquestra levanta para se aplaudir. Plateia de pé do Teatro Municipal, aplaudindo o candidato de Salvador, Armando Costa Macedo. Uma semana depois ou duas, o homem desceu na Lua. Era o assunto aqui, o assunto nos jornais, Armando Macedo na Grande Chance e o homem na Lua. O homem na Lua. Eu sei que maravilha, rapaz, no Rio de Janeiro eu saía em Copacabana, porque na época não tinha Globo, não tinha nada, era a Rede Tupi que comandava. E era um sucesso danado, né? Todo mundo assistindo, parava trânsito. Eu parei numa loja, teve um guarda de trânsito veio me pedir para entrar na loja porque o povo estava se aglomerando muito, estava entrando no asfalto. Eu sei que aí começa a minha vida, porque em 69 e 70 eu fiz 2 compactos, como tinha na época, e um LP. Meu primeiro LP, e era tocando bandolim, não tinha nada a ver com trio elétrico, embora meu pai me botou um pupurri com que virava marchinha, virava frevo, me orientou a gravar também a música da Seleção na época, 90 milhões em ação, eu gravei também, né, em ritmo de marchinha, mas era tudo acústico, não tinha nenhuma conotação ou ligação com trio elétrico na época. Apesar de que eu já tinha essa sonoridade e também já trazia uma bagagem de guitarra, né? Porque eu comecei a tocar guitarra, tive um conjunto meio rock, iê, né? Nos anos 67, 68. Então foi uma história de guitarra que me deu essa fusão do meu cavaquinho, porque eu comecei a tocar Beatles no cavaquinho do trio elétrico. Cavaquinho de trio elétrico, a gente escrevia, né, cavaquinho elétrico, cavaquinho, não tinha nome, na verdade. Em 72, quando veio a Veja entrevistar, né, porque Caetano falou do trio elétrico, só não vai quem já morreu, e o povo ficou querendo saber o que era isso. Aí vieram entrevistar o Dodô e Osmar, que ninguém sabia quem era Dodô e Osmar também, eles não tinham essa estrada, né, profissional, eles não foram músicos profissionais de procurar TV, gravadora, nada disso. Eles se mantinham no trabalho deles, Dodô eletrotécnico, meu pai metalúrgico. Mas eles eram reconhecidos, assim, quando, sei lá, o Odebrecht ou qualquer outra pessoa que chamava Osmar para trabalhar, tinha esse reconhecimento? Sabia que era o Osmar do Carnaval? Não, porque ele não era conhecido. Não. Olha, quem passa a fazer ele conhecido realmente sou eu. Uhum. É muito engraçado porque ele, como inventor do trio elétrico junto com o Dodô, tinha engenheiro que falava: você inventou o trio elétrico, mas você é o pai de Armandinho. Porque eu comecei a ficar muito conhecido, eu fiquei famoso na época do bandolim, né? E depois que eu começo a fazer, depois dessa entrevista na Veja com Caetano Veloso, aí meu pai fez eu tocar o frevo do Abra Alas, minha gente. Aí Caetano adorou, ele vou gravar esse frevo. Aí me chamou para fazer o solo, né? Aquele solo que era mais
um solinho mais complicado, que gerou muita coisa, até para os novos baianos, o bilhete para Didi, tudo em cima dessas coisas. Tudo uma escola do meu pai, né, no instrumento. Então, a partir dessa gravação, foi que me deu aí, a gente não tinha trio elétrico, eu tocava contratado do Saborosa, do Jacaré e tal, me contratava. Eu disse, não, meu pai, temos que fazer o nosso trio e tal, e meu pai aí desenhou na prancheta, né, ele sentava logo, ele que projetava logo. Aí fez um trio elétrico botando meu nome era Armando Macedo, mas meu pai aí entra com o Armandinho. Ô, rapaz, eu tinha uma vergonha de, porra, meu pai, Armandinho, porra, que isso, meu trio é Dodô e Osmar, é o trio dos inventores, é a história. Eu tinha um orgulho danado disso, eu levei tapa de colegas na escola quando eu falo, meu pai inventou o trio elétrico, pra quê? Eu falei isso na Rede Tupi Televisão, pra produção do Flávio Cavalcante, que meu pai tinha inventado o trio elétrico junto com o Dodô, os caras curtiram com a minha cara. Vai dizer que seu pai inventou a baiana do acarajé também, baiano, tá? Era tudo uma gozação, não é, com a gente. Eu sei que a gente atravessando essa coisa, e ninguém nunca tinha ouvido falar em Dodô e Osmar e nada. Mas aí, rapaz, é quando eu vou para o Rio de Janeiro, que Moraes me viu aqui em 74 tocando no trio elétrico, chamei Pepeu em cima do trio, o Pepeu ficou perguntando como era a afinação daquilo ali e tal, todo mundo já... vendo o Dade falando que eu era o Jimi Hendrix do cavaquinho. E eu gostando dessa associação, porque tudo que eu queria era associar o meu cavaquinho ao mundo da guitarra. Era um mundo que era minha paixão, era um Beatlemania, eu queria Jimi Hendrix na veia, né, a distorção. E eu querendo buscar essa linguagem, eu não querendo, naturalmente eu fazia essa fusão, né, da música do rock que eu ouvia com a música do trio elétrico, que era também um som eletrificado, nos aparelhos valvulados de Dodô. Dodô era o gênio da eletrônica. Dodô... Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, em relação a tudo isso. E aí, essa sua relação com o contexto nacional, com o cavaquinho, com a guitarra elétrica, com a guitarra baiana, que seu pai e Dodô inventaram, e a música universal, mundial, informação de Jimi Hendrix, distorção e tal, tem um episódio que eu acho que é exemplar, de como a Bahia se adapta, deglute as coisas e torna natural. Que é aquela história de Dodô reagindo primeiro assim, negativamente em relação à distorção, dizendo que é uma areia que o americano coloca na caixinha, e depois vendo que aquilo dava vibração para a galera, incorporando, se rendendo, e acabou que o rock and roll virou uma base do trio, né? Exatamente. Queria que você contasse essa história. É interessante porque, para eu reproduzir no disco Jubileu de Prata o som do trio elétrico, eu não tinha ainda pedal de distorção, eu usava um gravador, um Aiva estéreo, que eu tinha aquele pluguinho pequeno, a entrada do in de microfone, eu aí fiz um pluguinho daquele para minha guitarra, para o cavaquinho. E a saída auxiliar, eu levava para a mesa de som e botava para gravar com todo o volume. Aí eu dava a distorção que tinha naturalmente no trio elétrico. Porque o trio, o Dodô não percebia isso de certa forma, mas o som valvulado com todo o volume, ele distorce. É o que os roqueiros passaram a utilizar e chegaram às pedaleiras, né, de distorção. A música, ela vai fazendo a segunda voz, mas ela vai mudando os acordes para maior e para menor. Esse pedal faz isso. Ele vai mudando. Eu buscando no estúdio, digo não, som limpo não reproduz o som do trio elétrico. Aí eu já tinha esse macete, né, com esse gravador, levei ele para o estúdio
Quando eu botei o som, todo mundo foi geral. É o som do trio elétrico, é o som e tal. E eu comecei a reproduzir no estúdio um som parecido com o som que se fazia na rua, que era aquela distorçãozinha mais leve, né? E eu sei que a gente consegue gravar. Eu gravei o Jubileu de Prata todo com esse gravador. Reproduzi um som de trio elétrico que jamais tinham escutado, né? Jubileu de Prata é a homenagem, o disco homenageando Dodô e Osmar, que eu dediquei inteiramente a eles. Eu gravei, inclusive, esse disco, eu levei o material da capa, dei para a gravadora, eu quero Dodô e Osmar como se fossem eles tocando. Meu pai tocava um pouco, mas Dodô já não tocava mais, né? Não acompanhava aquela velocidade. Mas levei eles para lá, fiz as fotos, botei a Fobica e Jubileu de Prata, eram os 25 anos, a música que meu pai tinha feito quando eu fui para o Rio tocar com Moraes em 74. Meu pai falou, procure Gal Costa, eu fiz para ela cantar. Há 25 anos em Salvador surgiu, ia ficar lindo, né? Mas daí eu procurei Gal, ela não ia gravar carnaval. Não, esse ano a minha produção não quer que eu faça, tô virando muito carnavalesca, que ela já tinha gravado uns 2 anos já de música e carnaval. Enfim, aí eu já estava tocando com Moraes, aí Moraes, Armando, vamos arrumar aí, fazer um compacto, eu gravo essa música e tal. Eu digo, vamos embora. Aí me leva na gravadora Continental e lá conversando com o presidente da gravadora. Quando eu contei a história do trio elétrico toda para ele, vamos fazer um LP. Uau. Aí pronto, aí sai o LP, né? E eu já levei todo o material de capa da forma que eu queria. Quando eu trouxe o disco pronto, meu pai, meu filho, o disco você que gravou, você que fez, porque não tem sua foto na capa. Meu pai reclamou logo nesse disco, é homenagem aos inventores do trio elétrico, tá aqui os dois, e dei esse presente, né, para eles, que é essa homenagem mais do que justa, e foi o que deslanchou realmente, porque a partir daí é que choveu. A música fez muito sucesso, o Jubileu de Prata, que era meu pai programava tudo, né? Fez a música, fez a letra, botou no disco. Gravei aqueles frevos dele todo que ele fazia, Carmen no frevo e tal, arrasta-pé, não sei o que e tal. E ele sempre, eu quero o nome de Dodô nas minhas músicas, quero o nome de Dodô e tal. Sempre com aquela preocupação, né, de aquela parceria, né, que ele tinha com Dodô, porque era Dodô que eletrificava, era Dodô que, sabe, que buscava a solução de eletrificação e tal. E Dodô não tinha, né? Dodô era muito calado e tal, ele não tinha essa busca, né, do artista, né, do querer, essa coisa até, né, que é da família, né? A gente herdou o lado artístico, o lado musical, e é o lado que realmente leva, que projeta, porque foi um trabalho musical que a gente desenvolveu, tanto eu com meus irmãos, né? A partir do Jubileu de Prata, aí vem o disco É a Massa, vem o disco Bahia, 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 homenageei o nosso time também, né? Tocando, botei Moraes Moreira para cantar o hino do Bahia, e aí a gente começa toda uma campanha, né, trieletrizada, né, que é a forma de, como Haroldo chamou de, é o nosso tropicalismo, né, a fusão de um som regional com o rock, com a música do mundo. Então, a gente fez isso com o trio elétrico, fui fazendo isso na minha adaptação de banda com Moraes, né, juntando com outros músicos que acabamos formando a Cor do Som. No azul de Jezabel, no céu de Calcutá, feliz constelação. Temos no cordel a tricolor colar. Então, nessa história, nessa fusão, eu fui desenvolvendo o meu cavaquinho como guitarra, até que no 4º disco do trio eu batizei, eu escrevi essa guitarra é baiana. É só aí que surge essa expressão. Não é?
A expressão, na verdade, o Moraes tinha homenageado já a mim e a Pepeu Gomes numa música que ele fez, bem no estilo, né, de bandolim, que eu gravei ela de bandolim a princípio, chamada Guitarra Baiana. Ele fez essa expressão. Eu estava com ela na cabeça, né? Guitarra baiana, mas era o jeito baiano de tocar a guitarra, o guitarrão. Não era... Ele falava do guitarrão, ele não dirigiu nunca isso, né? Eu expliquei isso para Moraes. Ó, Moraes, eu vou batizar o meu instrumento, o meu cavaquinho de guitarra baiana. Eu vou botar lá nos discos e levei o nome, né, porque eu fiquei com essa coisa, guitarra baiana, eu não sei o quê, e guitarra baiana já estava, né, na cabeça, aquela coisa. Mas, rapaz, foi o nome que faltava, parece que deu origem, né, porque é que nem você dizer, a baiana do acarajé, né, só do acarajé não é de lugar nenhum, né, mas é a baiana, é o jeito baiano de você falar, de dirigir a sua terra, né? Essa história toda nasceu aqui. A guitarra baiana originou o trio elétrico. Então, pô, esse instrumento que meu pai tocou, né, desde menino e trouxe, e Dodô eletrifica e faz essa junção deles dois, sabe? Essa coisa que eu acho que ninguém, já teve uma propaganda, ninguém separa um Dodô de Osmar. Um não faria sem o outro. Um precisou do outro para poder ter. E acontecer o trio, precisava realmente daquele cavaquinho gritando os frevos nas cornetas, precisava desse som, que é o som que me envolveu desde menino, né? Desde quando eu comecei a tocar, eu quis logo ter um cavaquinho, aí meu pai me deu logo dele, levou logo o amplificador dele lá para casa, eu acabei queimando o amplificador, porque eu não sabia negócio de voltagem, levei para a escola, na escola era 220, e eu pipoquei logo o meu primeiro amplificador com 10 anos de idade, mas é aquela vontade, né, de querer sair, de mostrar essa vontade do meu pai de querer ir para a rua, de querer botar no carro, de querer, é que realmente aconteceu. E o nome, né, foi uma marca, né, que era o nome da banda, mas foi uma marca tão forte, o trio elétrico, né, isso aí, pronto. Aí todos que foram chegando, lá vem o trio, aí veio o Tapajós, né. Isso quase 10 anos depois é que Orlando Começa comprou uma armação, porque meu pai... A última armação deles que eles fizeram, meu pai que construía isso na metalúrgica, né? Ele deu para Dodô, ele fez, ó, Dodô, negocia isso aí para você. Ele acabou vendendo pro Orlando. O Orlando já apareceu lá, né? Já entusiasmado. Não era músico, mas era um cara que sim gostava daquela viagem ali, né? Ele dizia, isso aqui é uma cachaça, você começou, não para mais. O Valdemar também falou muito isso. Eu digo, rapaz, é cachaça para quem toca também, né? Porque você não quer mais parar, é uma viagem. Trio elétrico é realmente uma coisa muito mágica, é muito envolvente. O trio elétrico, mesmo antes de ter as estrelas de acontecer isso, você só pelo fato de subir ali e tocar, você já se sentia uma estrela, né? Você já estava ali tocando no meio de uma multidão. Antigamente, o povo que estava pulando atrás, às vezes não sabia nem quem estava tocando. Inclusive, o primeiro trio que nós fizemos, a gente observou uma coisa no Marajós, no Tapajós, as luzes eram todas para fora. Pisca-pisca, fluorescente, era tudo para fora. O Mário Luiz Thompson, um fotógrafo, né, de São Paulo, o Mário Luiz, ele disse pra gente, olha, bota a luz dentro para iluminar vocês, porque quando a gente filma ou fotografa de fora, os músicos ficam escuros. Não aparece ofusca, a luz de fora ofusca todo o palco. Só aparece o trio e o fulião. Aí pronto, quando meu pai fez o primeiro trio em 74, eu disse, meu pai, bote a luz, tanto para fora como para dentro. As luzes fluorescentes, né? Tem que iluminar a gente aqui, precisa ter. Aí a gente começou a usar o trio como palco, né? A gente começa a fazer do trio elétrico no segundo ano,
O primeiro já ainda é no modelo 74, Dodô e Osmar. Cavaquinho, violão e a percussão nas laterais. O segundo eu comecei a mudar. Botei Ari Dias tocando bateria, comecei a querer eletrificar a bateria, botar mais caixas de som, até para melhorar para a voz, né? O som mais de caixa de som do que de corneta. Porque a primeira vez eu chamei Moraes, vamos lá pro trio elétrico, não tem voz não, mas você fica curtindo o carnaval com a gente. Lá pras tantas da noite, Moraes ali em cima do trio, e Armando, ele viu que tinha um microfone que dava boa noite e guardava na caixa. Alô, amigos. Boa noite, meus boa amigos. Noite, meus amigos. Aí botamos o apelido Meus Amigos. Lá pras tantas do Moraes, Armando, pega ali os Meus Amigos, que ele sacou que quando eu tocava o Jubileu de Prata, o que estava fazendo sucesso, o povo cantava. Ele aí, porra, bota ali os Meus Amigos, ele nas cornetas, o povo ajuda. Rapaz, não deu outra, cara. O Moraes começou a cantar, o povo começou a cantar junto, os trios eram menores, a gente ouvia mais o povo, né? Hoje você ouve a multidão, né? Imagina na época. Aí foi um sucesso danado, aí meu pai declarou, primeira vez que tem um cantor no nosso trio elétrico, no microfone, né, cantando. Eu sei que a partir daí, rapaz, ano seguinte vem Novos Baianos, aí Baby vê Moraes cantando, aí pede pra meu pai, Osmar, pode cantar no trio elétrico? Aí meu pai, o trio é de vocês fazem um trabalho musical maravilhoso, é tudo de vocês. Então meu pai tinha essa coisa, aquele paizão, né, de tudo aquilo ali. Nunca esqueceu Dodô, sempre o nome de Dodô em cima, sempre enaltecendo o trabalho de Dodô, sabe? Dodô foi o cara que fez, que possibilitou, né, a eletrificação. Ela viria de alguma forma depois, mas Dodô foi o primeiro, cara. Foi o cara que fez quando não tinha nada em loja, nada para se vender a respeito de uma eletrificação de um instrumento acústico. Você falou dos seus mestres e você hoje já é um mestre para muita gente, né? O próprio bandolim de 10 cordas, que hoje é o Hamilton de Holanda espalha pelo mundo, muito talentoso, muito bom músico, mas ele viu o primeiro seu, né, em sua casa, chegou aqui. E você falou do nome... Eu cobrei isso dele num show, eu fazendo com ele lá em São Paulo, no Sesc Paulista. Eu comecei a falar a história e tal, quando ele falou de bandolim de 10, eu falei, mas Hamilton, o primeiro bandolim de 10 cordas que você viu foi o meu. Ele aí, mas você fez um bandolim elétrico. Eu fiz, peraí, era um bandolim de 10 cordas. Eu estava num processo, inclusive, falando para ele, eu vou fazer o bandolim acústico também, né, e tal. Mas ele saiu caladinho, fez, levou 2 anos fazendo, eu nunca soube, e eu... curtindo lá o meu oveixo, meus bandolins e tal, nunca tive pressa, né? Minha avó dizia, meu filho, não espere os outros não, vão passar na sua frente. E passaram, né? E passou na minha frente e lançou, como se fosse ele, me colocou como o cara que fez a guitarra baiana de 5 cordas, mas não me colocou do bandolim, era dele. O bandolim de 10 cordas aí, e nunca falou, nunca contou isso, na verdade. Eu, de vez em quando, eu parei até de falar isso, não precisa, né? Eu tenho o prazer que meu pai tinha, cara, meu pai... Por que não registraram o trio elétrico? Se registrasse não dava certo. Meu pai inventou maquinária pra caramba na construção civil e as construtoras passaram a usar as maquinárias dele, mas quem assinava eram os engenheiros, ele não assinava nada, então ele nunca fez uma patente de nada. Imagine se ia fazer de trio elétrico, do cavaquinho dele, né, junto com Dodô. Dodô também não estava nem aí para essas coisas, ninguém imaginava o que isso iria causar, né, no comportamento todo de uma cidade, né, cara? Não é com Salvador, o trio elétrico é a razão de ser do carnaval, não é? É o que movimenta tudo isso, toda essa indústria do carnaval. E os inventores morreram pobres, os filhos
também são músicos, né, batalhadores na música, né, não fizeram disso um negócio. Os que fizeram ganharam muito dinheiro e ainda ganham e continuam cada vez mais, tudo em função de um carnaval do trio elétrico. Agora, você falou dessa música que você tocou lá no Flávio Cavalcante, que você hoje nem se arrisca mais a fazer aquele movimento todo. Tem uma música que te desafia, Armando, assim, até hoje, por exemplo, eu lembro de Paulo Moura, dizendo que se preparou muito para encarar o Moto Perpétuo de Paganini. Tem uma música que para você até hoje assim, é desafiadora? Rapaz, até hoje. Aliás, ela passou a ser impossível de tocar. Moto Perpétuo é uma música que meu pai calculou assim, 1000 paletadas por minuto. Ele leva 4 minutos e quase 5 minutos nessa velocidade. Eu treinei ela com 14 anos, 15, meu pai disse, tem que treinar ela para a final lá do Rio de Janeiro. Foi um grande treinamento, me deu... O filho do Jacó do Bandolim, quando eu falei para ele, vou tocar o Moto Perpétuo na final, ele me desanimou logo. Ele, não toque, isso é exibição de técnica. Ele achava que eu era um exibicionista de técnica e tal, que não tinha sentimento e tal. Ele me esculhambava um pouco, viu? Meu pai falou isso pro pai dele quando a gente foi encontrar o Jacó. O Jacó chamava a mulher dele, olha, Adília, venha ver mais uma de seu filho aqui, ó. O Jacó era meio brigado com ele, porque ele tinha essas coisas, né? Eu sei que, na verdade, eu me preparei realmente com o Moto Perpétuo, mas quando o filho do Jacó me falou isso, eu falei para meu pai, ele falou que não vai me dar nota máxima não, que é exibição de técnica. Aí meu pai aí, olha, é um jurado, um gosta de valsa, um gosta de clássico, um gosta de chorinho. Aí me preparou um pupurri, cara, que começa com a valsa. Branca, de Zequinha de Abreu. Aí depois... entra no Kizar. Aí vai, aí depois... um chorinho, um brejeiro, né? Eu sei que aí, rapaz, quando chega na modinha do Sérgio Bidé, aí todo mundo, que lindo! Aí ela vira marcha. Aí no final vira frio. Eu sei que é uma zorra, viu, cara? Isso é quando acaba... tem uma escala que vai subindo, vai lá em cima e volta. Rapaz... Até hoje, quando eu escuto isso, eu fico, rapaz, como é que eu consegui, com 15 anos, ainda não tinha feito 16 anos de idade, fazer isso com a técnica limpíssima, bonito... né? Eu e o Dino 7 cordas, o grande violão 7 cordas, que meu pai disse, só o Dino vai conseguir botar você. Meu pai sabia tudo, cara. Foi o cara que realmente me preparou para essa vida, para o trio elétrico, para a Cor do Som, para tudo mais que eu fiz com Moraes Moreira, minhas parcerias com Rafael Rabelo, ultimamente com Yamandu Costa. Que ganhamos o prêmio, o ano passado, o prêmio da música por lançamento instrumental. E eu, para minha surpresa, no Teatro Municipal, no grande palco lá que eu fiz a Grande Chance, a Regina Casé, quando chama para me dar o prêmio do lançamento, e o melhor instrumentista, aí me deu o prêmio de melhor instrumentista também, e eu ganhei pro Esfera todo, né? Eu não entendi nada, tava Hamilton, tava Yamandu, tava... Poxa, eram 4 ou 5 concorrentes. E eu ganho ainda... Eu já ganhei esse prêmio várias vezes, viu? O prêmio da música do Maclean, né? Que ele faz todo ano. Ganhei muitas vezes com a Cor do Som. Por sinal, em 2021, eu ganhei um Grammy com a Cor do Som. Naturalmente, alto astral,
São grandes prêmios, né? Vem chegando agora, né? O reconhecimento, assim, sei lá. Eu vejo como um reconhecimento mesmo de uma obra, né, inteira, mais de 40 discos gravados, né, entre Cor do Som, Trio Elétrico, meus discos individuais, discos com parcerias, gravei com o Época de Ouro do Jacó do Bandolim, né, enfim, gravei com Paulo Moura. Eu já tinha tido indicação por disco meu, Retocando o Choro, né, já do ano 2000 para cá, indicação no Grêmio Latino. Tive indicação também no meu disco com Paulo Moura, tocando Tom Jobim. Aquele disco. Então, pô... eu vi o show, você... Era eu, a primeira versão disso aí foi eu, Marcos Suzano, Yamandu e Paulo Moura. E Paulo Moura, não tinha Milton. Marcos Suzano saiu logo que Gil chamou ele para tocar na banda. Eu digo, Marcos, você aqui é o artista. Tu vai sair para ser um músico lá de Gil. Mas era com Gil, né, e tal. Tá entendido. O motivo. Agora, quando eu fiz aquela outra pergunta, era o seguinte, queria saber assim, onde é que você vê os seus discípulos? Quem é que você vê assim continuando? Porque você já é um mestre mesmo, e mesmo assim, esse nome guitarra baiana, que você associou ao instrumento inventado por Dodô e Osmar, hoje dá nome a um novo movimento no Carnaval de Salvador, que é a Baiana System, né? Esse baiana não é a baiana só da mulher baiana, é a baiana, a guitarra baiana mesmo. Onde é que você vê assim os seus rastros? Sei que tem um menino também, eu vi na internet, um menino chamado Chico. É Chico, não? O quê? Um menininho que é fascinado por você. Chico. Te imita e que... queria que você falasse um pouquinho já fez dessa posição. Ele. Quantos anos? Fez 6 aninhos 6 já. anos. Mas esse filminho dele continua rolando, o povo me mostra, olha esse menino, eu digo, o menino já vai fazer 7 anos, cara. Você já foi lá, conheceu, já tocou, e já deu uma bacana, guitarra? porque ele é envolvido, né, pela música, pelo instrumento, a forma de tocar. Isso é muito bacana. E você falou do Baiana System, cara, que é a sensação, né, do carnaval e que traz essa origem, né, da guitarra baiana. Eu fui morar na Barra em 87 e o Valtinho Queiroz me ligou, Mando, eu tenho um afilhado que é seu vizinho, ele é seu fã, ele é doido, ele soube que você está morando vizinho dele, ele é doido para te conhecer. Eu falei, manda ele aqui, cara. O nome dele é Robertinho. Aí pronto, bateu lá em casa, o Robertinho, 14 aninhos. Aí, poxa, eu sou o afilhado de Valtinho e tal, conversando comigo, ele entra e tal. Eu tinha feito um estúdio lá em casa e de vez em quando tinha ensaio. Ele me pediu, eu posso vir quando tiver ensaio? Ele pode. E aí, quando tinha ensaio do trio, ensaio meu, dos meus instrumentais, ele sempre ia e ficava em pezinho lá no canto observando. Eu não sabia que ele era tão observador, cara. Mas ele realmente foi um cara que eu via assim... Eu via ele sempre pesquisando, né? Ele ia lá em casa e digo, olha, eu estou pesquisando aqui a música e tal, os DJs e tal, não sei da onde. Me fez uma gravação cheia de delay. Eu falei, mas vem cá, tem delay demais. Ele, não, isso é muito usado e tal, não sei o quê. Eu digo, porra. E eu via o cara pesquisando, né? Eu vi o cara buscando. Aí, de repente, pô, entrei, me chamaram para a banda Lampirônico, formei, ele tinha formado Lampirônico, aí formou Lampirônico. Daqui a pouco tá ele na timbalada, né, fazendo lá a guitarra baiana, que o Brau também sempre buscou, né, a origem, né, E aí, rapaz, por fim, veio o Baiana System, né? As pessoas que foram me falando, porra, cara, o Baiana System precisa ver um show deles, porra, contagiante e tal. E o menino da guitarra baiana, Robertinho, ele não era nem aquele cara tão técnico, né, da guitarra baiana e tal, mas um cara esperto, um cara que desenvolveu uma linguagem e tal. Isso é fundamental. Quero te dar um colar de miçanga, risca seu nome na areia com o pé. Quero te dar colar de miçanga.
Hoje em dia, rapaz, eu escuto as minhas músicas, eu digo, tá ligeiro demais. Vamos apurar a melodia melhor. E você vai assentando, né? Você vai buscando a melodia, a música, as coisas que você, né, tocou rápido demais. Eu buscava isso de uma forma até obsessiva, né? Então, chegou uma hora que a gente quer ser músico realmente, né? Quer buscar a melodia, a música, quer tocar bonito. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Assentar a poeira. A gente já vai encerrar, um prazer enorme conversar com você, mestre. E eu sei que você agora tem 71 anos. 71. 71 e tem um filho à beira do 72. E tem um filhinho de 1 e pouco. Isso é porque você tem o pau elétrico. Uma maravilha. Ele é músico, cara. É incrível isso. É bom que está desvirtuando os eletrônicos, né, que ele também adora, mas em casa ele tem o cavaquinho, tem o bandolim e bateria, adora tudo, teclado, tudo que ele pega é para musicar, é para tocar, qualquer tampa, qualquer panela, qualquer coisa para ele é para bater. É uma coisa linda. Que maravilha. E antes de encerrar, a gente tem que agradecer mais uma vez a Ernesto Bittencourt Galeria de Arte, que é esse lugar maravilhoso, lindíssimo, né? Onde a gente está aqui gravando Cidadão Quem. Eu, inclusive, vim com o meu cabelo pintado em homenagem a Armandinho, os dois de azul, porque nós também somos pinturas, né? Obras de arte. A gente tem que encarnar a arte na vida, na cabeça. Não é? Dentro da minha cabeça tem um pensamento só. Armando, muito obrigado. Obrigado, meu velho. Prazer, viu? Estar com você. Sempre. Valeu. É isso. Já foi? Até breve.